Ai, estamos de volta. Agora que estou Excelente. aqui com a Rosana e vamos dar continuidade a essa maratona Inteligentes Demais do dia 15 de maio de 2022. Meu nome é Cristiane Costa Cruz e agora eu quero que a Rosana se apresente. Rosana, por favor, fale um pouquinho de você. Opa! Isso. Está aqui, Cris, obrigada. Eu acho a experiência bem interessante que você está fazendo com vários, o pessoal do Mensa todo, muito legal. Então, eu sou a Rosana, tenho 57 anos, eu tenho uma filha de 30, eu tive filho cedo, e, e eu sou uma pessoa que acho que eu tive muitas vidas já nessa vida, porque eu comecei de um jeito, fui mudando, estou numa metamorfose ambulante aqui. Como assim? O que você já Porque, na fez? real, quando eu era bem nova, eu era bem. O que eu já fiz? Então, eu ia até falar um pouquinho, traçar um pouquinho também a questão da personalidade, né? Porque mudou a minha personalidade, assim, meu estilo de ser, porque eu era uma pessoa bem tímida, era uma menina tímida, criança que não falava com ninguém, só queria ler livro. Então eu lia todos os livros da biblioteca, eu era ledora dos livros e não tinha muita facilidade de comunicação. Como eu era muito boa de matemática, eu escolhi fazer tecnologia, fui trabalhar como programadora de computador e de sistemas, foi minha primeira profissão, porque eu lembro muito bem na minha cabeça, assim, eu queria uma profissão em que eu não precisasse falar com as pessoas. Essa era a minha, era a Rosana Por quê? pré-adolescente. Eu vou fazer alguma coisa que eu não Vamos preciso falar com voltar para a ninguém. infância. Eu Eu posso quero ficar saber olhando na a infância. tela de um computador. Então, eu era uma criança que era bem precoce a minha facilidade de leitura, gostava de ler muito, então eu devorava livros. E aí, o que acontecia? Com dialogar com os amiguinhos, eu não conseguia encontrar ninguém para dialogar. Então, eu já estava me sentindo meio estranho no ninho ali. Então, essa coisa do déficit, da diferença, né, do gap entre eu e as outras crianças, me fazia ficar uma criança muito introspectiva. Ou era meu perfil mesmo. Então, eu ficava mais na minha, era uma criança mais quietinha, mais parada, não era uma brincalhona, de esteira, nada disso, muito pelo contrário, eu gostava de estudar livro, ficar na minha, e aí, então, foi indo, você era criança, aí na adolescência eu resolvi, bom, então, já que eu sou assim, eu vou trabalhar com computador, assim eu posso olhar uma tela do computador e não preciso falar com ninguém. Aí, beleza, fui nessa linha, né? Até eu lembro que em algum momento eu queria muito engenharia química, eu adorava química e eu queria ser cientista, sabe? Eu queria ser cientista, descobrir fórmulas, eu gostava de química e que eu queria fazer engenharia química. Só que engenharia, nessa época, na década de 80, isso é década de 80, já estava meio ruim assim o mercado, aí eu me informei mais e decidi entrar para tecnologia. No último momento, eu fiquei com vontade de fazer ciências sociais, porque aí apareceu uma Rosana preocupada com o mundo dentro de mim. Eu falei, não, eu vou fazer ciências sociais, eu quero trabalhar com pessoas, entender o mundo, entender, sabe, ciências políticas, queria nesse momento. Aí a minha mais velha, 15 anos mais velha, falou assim, você vai morrer de fome, vai fazer computação que você vai ganhar dinheiro. Aí aquilo foi decisivo. Eu falei, não, beleza, vou fazer mesmo, vou trabalhar com tecnologia e realmente foi tudo muito fácil, porque eu entrei na faculdade com facilidade. Eu era aquele aluno que ganhava todos os prêmios, né? Eu ganhava cursinho para fazer de graça, eu não fazia, e mesmo assim passei na faculdade. Então, eu tinha muita essa facilidade. Nessa altura, eu já estava lá entrando, né, nesse mercado de trabalho rapidinho. No primeiro ano da faculdade, eu já era analista de sistemas, eu estava programando em várias linguagens, fazendo vários sistemas. E naquela época eram aquelas linguagens punk, Assembler, Fortran, umas linguagens que hoje a pessoa nem imagina de difícil que era. E eu adorava. Quanto mais difícil fosse, melhor. Aí, nesse processo, um dia,
eu estava sempre mudando de área na empresa que eu estava trabalhando, porque eu queria sempre aprender coisa nova. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu preciso estar aprendendo algo novo. Tem que ter algum desafio, tem que estar aprendendo. Então, isso era uma coisa boa e uma coisa ruim, porque quando você muito precisa de desafio, você nunca está satisfeito, né? Você está sempre olhando o grama do vizinho. Então, eu estava num departamento, estava indo bem, aí eu falava, não, eu quero conhecer aquele outro, aí eu quero conhecer aquele outro. Aí chegou um dia que não deixaram mais zanzando pela empresa. E aí eu pedi a conta, falei, não, então eu vou sair. Aí vi Era um empresa anúncio de uma grande? consultoria. Aí eu achei legal a proposta de consultoria. Falei, você consultor. Ah, Pricewaterhouse, aquelas empresonas ah, internacionais, Mega Blaster. Aí entrei nessa Pricewaterhouse, que era super difícil entrar, e era um super concorrido, e eles tinham feito uma seleção com ih, deu uma testes travada agora, tem que repetir. para encontrar pessoas abacaxi, e você tem que resolver. Ah, E para isso, né? Então, eu achei bem legal o treinamento que eu recebi. E aí você começa a viajar, a conhecer mais pessoas, conhecer o mundo. Então, assim, foi muito legal os meus anos de Pricewaterhouse, incrivelmente, há 30 anos já isso. Eu tenho amigos até hoje, até hoje a gente são as melhores pessoas, assim, porque eram pessoas muito parecidas comigo, pessoas que tinham um perfil assim de solucionar problemas e estar satisfeito. E aí foi legal, são amigos meus até hoje, pessoas que se deram super bem, inclusive profissionalmente. E aí, nesse processo, eu fui crescendo, fui evoluindo, até que um dia, como uma consultora terceirizada, né? Então, eu abri minha própria empresa. E era nessa altura. Meu currículo era muito importante, tinha as duas visões, a visão do técnico, que já programou, e a outra visão. E nesse momento, comecei a mudar a minha personalidade, porque eu aprendi com a consultoria e com as técnicas que eu aprendi, que eu era boa de comum, que eu era explicar. A essa altura eu já não estava mais com medo das pessoas, né? Eu já estava com uns 20 e poucos anos, eu descobri que era agradável ensinar, explicar. Eu tinha uma veia de professora. E nessa coisa de veia de professora, você vai evoluindo mais na carreira, né? Então, eu acabei trabalhando aí uns bons anos coordenando grupos em multinacionais, em empresas do governo. Acho que eu, assim, eu tive uma passagem assim que eu conheço de tudo um pouco, porque quando você é consultor, você se joga em vários tipos de. Foi legal. Acho que para o meu mercado e para o pessoal foi interessante, gostei bastante assim. Só que um dia eu resolvi virar a mesa, quando eu tinha assim, em torno de uns 30 anos, eu achei que isso já não dava mais para mim, que eu já sabia tudo e que todos os problemas eram já de novo os mesmos problemas. E aí eu resolvi sair da consultoria e eu fiquei 2 anos com uma escola, que era uma escola de aperfeiçoamento pessoal. Yoga, meditação, tal, que eram técnicas que eu tinha usado e que eu acho que ajudaram bastante na minha evolução. E aí eu abri essa escola e fui abrir na Berrini, que é a Engenheiro Luiz Carlos Berrini, que é o maior centro de tecnologia, porque eu queria dar aula para aqueles caras ali, que era eu, né? Na verdade, eu queria encontrar as pessoas que, como eu, tinham tido bons benefícios e evolução com essas técnicas de aprofundamento, de introspecção, de mentalização, de conversar com as suas células e aprender essa coisa toda. Aí abri essa escola e durante 2 anos eu era part-time consultora e part-time escola. Eu queria sentir como é que era isso. Mas, por sorte, eu tinha empreendido pela primeira vez, mas, assim, por sorte não, deu super certo. Acho que em 3 meses eu atingi o break-even, assim, estava equilibrada e comecei a ganhar dinheiro com a escola. E a escola estava na Berrini justamente porque eu queria introduzir essas técnicas naquelas empresas ao redor, porque lá tem muita empresa legal. E eu tinha muito background, eu tinha muita bagagem de vender projeto de consultoria. Aí eu falei, vou juntar as duas coisas, eu vou vender cursos de aperfeiçoamento pessoal, de meditação e tal. Isso é em 97 eu abri a escola, isso era 2000, tipo assim, bem antes do boom que está tendo hoje, bem antes, né? Então a gente foi muito pioneiro, eu fui muito pioneira. Uma grande empresa do setor alimentício, assim, até hoje o CEO é nosso cliente, aluno, faz aula todo dia, assim. Então a gente entrou firme, conseguiu conquistar muitas empresas na região. E aí, quando eu comecei a cansar, passou um ano, depois a cansar, porque era legal, era divertido, mas assim, eu já estava querendo viajar. Aí comecei a viajar.
tinha muito aluno, tenho muito aluno em vários países, aí eu passei um ano na Suíça, passei um tempo não sei aonde, e aí eu comecei a dar aula online. Eu tinha a escola aberta, aqui o gatinho, você tem gatinho? Também tem. A escola estava aberta, mas estava dando aula online, isso era 2018, bonitinho. Era 2018, eu estava dando online, né? Mal sabia eu que eu estava me treinando em pandemia, né? Porque estava dando aula online, morando fora do Brasil, a escola estava ali funcionando. E, paralelo a isso, uma coisa que eu não comentei, que eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade que eu estou fazendo hoje, sempre fui ligada à natureza. Meu pai era aquele cara que me levava para subir árvore, para subir em árvore, me colocou no escotismo, então eu tinha que viver acampando. Então eu tinha uma conexão com a natureza muito forte. E com meu pai também, que meu pai tinha essa coisa. A minha casa era uma floresta, na verdade, assim, lá em São Paulo mesmo. E aí essa brincadeira com a natureza fez eu entrar num curso de guia de montanha, porque eu queria aprender a ler bússola, mapas, etc. Tal. Então eu me aprofundei nessa questão de guia de montanha. E fiz um grupo gigante de amigos que gostavam de fazer trilha. E estava fim de semana, 4 dias, feriado, acampando no meio do mato. Era esse meu hobby. Né? Assim, para mim era um negócio que tinha uma fissura. Assim, por isso. E aí, quando eu juntei tudo, na verdade, a minha vida é sempre juntar tudo. Assim, juntei a coisa da natureza com esses alunos que vieram aos montes, ali na região da Berrini, que era tudo engenheiro, era tudo pessoal de tecnologia, grande maioria, tá? Tem um pouco de publicitário, mas era bem gente de TI mesmo, bem gente de matemática, de exatas. Né? E aí fiz esse grupo, levava esse grupo no meio do mato, para eles vivenciarem, porque a maioria do pessoal nerd não tem essa coisa da natureza. Quem é muito nerd, ele assim, aquela pessoa que só vive na cidade, e tem até dificuldade, né, de estar fora daqui, é um desafio. E eu gostava de pegar meus alunos e jogar em desafio. Jogar desafio. E aí foi que virou... Quais eram? Que tipo de desafios você propunha? Comprar um lugar, tipo assim, matar uma aranha, uma coisa assim? Subir, por exemplo... Não, desafio assim, subir um pico das Agulhas Negras, 3.000 metros, eu falava que era fácil, no meio da subida, o pessoal ficava puto, porque, gente, é só pedra, né? Você tem que escalar, na verdade. Na verdade, o contato com a natureza é um grande desafio para a pessoa que pegar um barco e visitar uma comunidade quilombola, sabe? Pegar um barco e ir ali, e de repente você está no meio do mato, aí se visitar uma comunidade quilombola. O barco eu topo, agora subir montanha eu tô fora. Sei lá, eu gosto de coisas que mudam totalmente. Então eu vou te levar para o quilombo, porque aí você vai sentar, você vai pegar aquele cafezinho que o pessoal faz, ver como é que o pessoal vive uma vida autossustentável, né, há centenas de anos. Então, eu procurava sempre as coisas que me empolgavam, e os meus alunos, como eram parecidos comigo, acabavam se empolgando também. Aí eu fiz uma rede de amigos e a gente resolveu comprar esse lugar que eu estou aqui agora, hoje. É um sítio no Petar, perto do Petar, e a gente resolveu um local para fazer eventos. É no Petar, é o sul do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, perto do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Minha avó morou aí. É o sul do estado de São Paulo, um pouquinho antes minha avó morou. Você já ouviu falar da região das cavernas? Sim, Eldorado Paulista, né? Minha avó morou aí. Meus avós, Eldorado, exatamente. É nessa região. Os alunos, em 2015, um grupo de alunos falou: vamos comprar um lugar para a gente poder fazer meditação e tal, e vamos na natureza, que era mais ou menos o que eu propunha nas viagens que eu levava a eles, né? E a gente tinha feito uma viagem aqui para essa região, e o pessoal gostou muito, porque aqui é Mata Atlântica, é um dos poucos lugares de Mata Atlântica ainda, né? E a gente acabou comprando aqui um terreninho e começou a construir. Isso era 2015. Aí, nessa história toda, enfim, né? Quando chegou a pandemia 2020, eu peguei e falei, vou ficar com a escola aberta em São Paulo, a gente não pode ter contato, fechei a escola. Fechei a escola, mudei para cá, acelerar para produzir chalés, para construir chalés, comecei a estudar permacultura, que é o estudo da permanência do homem na terra, comecei a estudar bioconstrução, fiz curso de tudo que você pode imaginar relacionado à agrofloresta, bioconstrução e tal. Comecei a fazer
esses cursos todos na internet, né? E virei o mural, que o pessoal fala, os novos murais, que vieram, escaparam. Aí, no fim da história, eu fiz a pandemia ser uma coisa útil. Então, minha escola continua online, eu dou online, nessa escola, tenho muitos alunos, mas a base agora é mais aqui. Só que eu vivo indo para São Paulo também, então eu fico entre São Paulo e aqui, dependendo do que está acontecendo, né? São 12 sócios aqui. E é interessante, todos foram meus alunos, todos os sócios foram meus alunos. Na hora de listar as pessoas que a gente ia convidar, por isso que eu falei no início, né? Parece que é muitas vidas em uma vida só. É bem isso, assim. Vamos começar de novo da primeira vida? Eu quero saber da sua infância, como foi. Vamos falar da primeira vida. Então, eu lembro muito isso, assim. A infância era uma infância, assim, com uma família classe média, meu pai era bancário, eu tinha essa coisa desde criança, ter esse contato com a natureza. Eu lembro muito isso do meu pai me levar. A gente morava perto do Museu do Ipiranga, ele me levava naquele bosque. Eu lembro, tinha os meus irmãos, tinha alguns irmãos. Quantos irmãos? Mãe. Assim, era uma mente meio normal, né? Só que eu tinha essa coisa de gostar muito de ler, mas isso tinha a ver com a minha família, entendeu? Minha família lia muito. Minha casa era um. Que coisas você lia? Que tipo de livros você lia? Eu ficava mergulhando naquilo, e eu lembro muito dessa sensação. Meu Deus, uma loucura. Coisas que nem adequadas para criança, sabe? Pode dar um exemplo? Porque eu ia na biblioteca em filtro, livros sem filtro, assim. Então eu li os clássicos todos que você pode imaginar, assim, desde coisas, literatura infanto-juvenil, tipo o Júlio Verne, esses caras, tipo, Agatha Christie, esse tipo, que é um tipo gostoso, Edgar Allan Poe, esses eu lia as coleções todas. E quando eu pegava uma coleção, eu lia ela inteira. Não tinha parada, assim, era uma coisa eu falo que a Agatha Christie, se não fosse uma fissura se mesmo. não fosse uma escritora, ela ia ser uma serial killer. Porque ela cometeu quantos assassinatos nos livros? Então, é fantástico, ela tem uma criatividade. Centenas. Então, eu tinha esse lado que era mais natural, no infanto-juvenil. Eu ganhava, sabe aquelas coleções de aventuras, de não sei o que tinha nas bancas de jornais? Pegava todas. E tinha um outro lado que era tipo pegar um livro de Dostoiévski, pegar umas coisas que não tinha, Vermelho e Negro, de Stendhal. Eu lembro de ler isso, sei lá, com 12 anos, e eu pegava e lia tudo. Eu era uma draga, assim. Tudo que era. É legal isso lá, pegava e lia. E aí começava a seguir aquele autor. E era uma coisa que eu sentia um pouco de falta de orientação, porque ninguém espera que uma criança queira ler tanto, então ninguém orienta, né? Então, até elas nivelam pela criança que não quer ler. E aí a criança que quer ler não tem orientação nenhuma. O que eles pediam na escola, eu lia, quer Machado de Assis? Tá bom, vou ler todos. O outro lá, vou ler todos. Então, para mim era fácil ler, era uma coisa que me dava muito prazer, na realidade. Assim. Então, eu lia uma coisa ruim e ia lendo. Né? Depois, por exemplo, eu só leio coisas que têm utilidade. Os últimos livros que eu comprei são Plantas Alimentícias Não Convencionais, Árvores Brasileiras, para eu descobrir quais árvores eu tenho que plantar aqui, qual é o bioma que eu tô. Então, agora, permacultura, temas, sabe? Agora eu vou mais. Durante a época que eu dava aula, eu também estava sempre estudando coisas que tinham a ver com os cursos que eu dava aula, que a escola estava aberta, que tinha a ver com os cursos que eu estava dando, muita coisa de hinduísmo, muita coisa de filosofia oriental, muita coisa de orientalismo, Joseph Campbell, Jung, e todos esses caras, né? Então, esses aí também eu bebi bastante nessa fonte que tinha a ver com o que eu estava ensinando, na realidade, né? Então, foram essas fases aí. Mas na infância, porque foi a época que eu li mais. Pegava Monteiro Lobato, lia tudo, coisa para criança mesmo, até depois ia num crescente, assim. Até livro que depois eu descobri que era levacaria, mas que é aquele livro que às vezes você consome porque tá ali à mão, né? Então foi isso, assim, a infância foi bem assim. Aí quando chegou essa fase de você trocar, e a minha introspecção, assim, a minha timidez, ela
era ali, né? Tava ali sempre, mas eu ia na escola direitinho, tinha um amiguinho ou outro, mas eu era aquela que ficava quietinha, eu era aquela que nunca levantava a mão, eu era aquela que ia super bem, mas eu não gostava muito de falar. Ia super bem na escola e tal. E aí, quando pro colégio, comecei a ganhar todas as bolsas de todos os cursinhos, porque faziam aqueles testes, e eu nunca fiz nenhum, porque era insuportável. Achava muito chato que fazer estudar demais. Aí comecei a namorar, preferia muito mais namorado do que ficar fazendo cursinho, né? Estava competindo namorado com cursinho. Eu ia pro namorado, não teria nem dúvida. E aí foi assim. Aí que esse mesmo namorado que eu comecei, acabou 10 anos juntos, foi o pai da minha filha, e foi tudo paralelo a isso, né? E minha filha é um capítulo à parte, assim, né? Que é um negócio de aprendizado de amor incondicional, um negócio muito legal, né? Assim, então fala um pouquinho dela. Descobri no meio da criação dela que o legal era a escola Waldorf. A Júlia ela é diretora de produção criativa numa agência grande, super competente, trabalha pra caramba, ela é uma mulher incrível, assim, super orgulho dela. E ela descobri no meio do caminho, né, quando eu tinha um sentimento que a educação tradicional era um lixo, porque para mim tinha sido um lixo e que eu achava que para ela também ela merecia coisa melhor. E nessa busca, um dia eu travei contato com a filosofia Waldorf, que era uma escola que não tinha prova, não tem prova, mas eles são, assim, os professores animais, assim. Aí minha filha fez muitos anos, 7 anos dessa escola Waldorf. Então, ela fez peça de Shakespeare, ela tocou numa orquestra, ela tocou na Sala São Paulo. Então, essa escola foi uma grande descoberta, assim. Todo mundo vai ter filho, eu falo, coloca na escola Waldorf. Porque é uma escola que não está fazendo você... Porque eu sabia que ela era inteligente, porque ela tinha facilidade de matemática, ela era como assim, ela não ia ter dificuldade. Eu tinha sentido falta dessa parte artística, dessa parte cultural, que normalmente eles só querem que a criança seja boa em matemática, porque eles querem que a criança passe no vestibular. E é que a minha filha não precisasse fazer vestibular. Então eu falava até para ela, assim, Ju, você não precisa fazer faculdade, não é necessário fazer faculdade. Você é inteligente o suficiente para ser uma businesswoman, você pode ser uma mulher de negócios, abrir uma grande coisa, empreender e tal. E ela foi na minha, ela foi trabalhar comigo na escola, ficou um tempo. Aí um dia ela falou, mãe, eu quero fazer publicidade. Aí ela já tinha uma idade, sabe? Tipo, acho que ela entrou na faculdade com 19, 20 anos. Eu achei super legal essa sacada, porque ela escolheu mesmo, em vez de ter caído, sabe como que é, né? Eles jogam as crianças na faculdade achando que entrar cedo. Ao contrário, eu fiz o contrário. Não na faculdade agora. Vai trabalhar, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Você fez Waldorf, né? Já tinha feito. Vai viver. Depois eu descobri que tem alguns países na Europa que é bem isso, assim, na Noruega, eles deixam a criança uns 2 anos viajando antes de escolher a profissão. Então, achei essa uma puta sacada. Quando ela escolheu publicidade, ela entrou, ela era madura, ela fez um super curso. No segundo ano, ela já estava trabalhando com aquilo que ela queria. E foi super bem, assim, teve uma carreira muito boa, tanto que hoje ela está super mega bem, assim, e feliz de fazer aquilo que ela gosta, porque ela escolheu. E ela, com essa escola que puxava muito potencial artístico, ela ficou uma pessoa inteligente, no sentido que a gente fala no Mensa. Tenho certeza que se ela fizer um teste QI, ela passa no Mensa, imagino que sim, mas ela tinha esse lado artístico desenvolvido, porque os caras jogavam arte o tempo todo. É muito legal essa escola. Então, foi isso, assim, foi um acerto bacana, ter uma queridíssima amizade grande com a minha filha. Hoje é uma amizade, mas que verdadeira, assim, né? A família. E ela está trabalhando com você quando a gente está em São Paulo, a gente sai com o pai dela também é meu. Não, ela é sócia junto, né? Ela investe, ela é investidora, que ela põe dinheiro. Entendi. ela põe dinheiro assim, no sentido de a gente estar construindo algo de. Porque ela não pode ficar aqui, né? Ou ela até pode agora, foi quando tem trabalho online, mas assim, ela está mais. Ela é uma investidora, porque é a minha parceira aqui, né? E a gente está construindo alguns chalés de bioconstrução, que é um tipo de construção de madeira que não vai, é zero
cimento. A proposta é ser zero cimento. Então, são casas feitas só com madeira, né? São contratadas, madeiras tratadas, tudo. Então, é fantástico. A gente está fazendo algumas casas aqui. Então, você tem todo o conforto, é isso que a gente quer. Na verdade, a gente fazer aqui um centro de eventos, então tem que ter hospedagem. Nessa hospedagem, a gente quer trabalhar com uma coisa orgânica. Né? Aí Eu vem a fiquei estrutura, num que é lugar a assim nas Ilhas sustentabilidade, Fiji. né? Então, a minha filha. Uau! Conta mais. Que Não, uma vez eu show! fui para as Ilhas Fiji e era Meu, eu não assim, era conheço. tudo. São ilhazinhas, né? E aí você tem o chalezinho de Orgânico. madeira, aí o banheiro tem umas características lá que você deve saber quais são. Foi bem interessante. A parte do banheiro a gente pulou aqui, né? A parte do banheiro a gente já pensa, mas a gente não gostou. Aí a gente pôs biodigestor. O biodigestor, ele trabalha de uma forma que Brasileiro não vai afetar o meio tem uma ambiente, certa mas você resistência. tem um banheiro. Eu fiz a experiência no centro de permacultura aqui, na vizinha aqui, que foi onde, né, a gente começou a vir para cá, mas não dá, simplesmente não dá. Você pode fazer uma vivência pontual, mas não dá para você, Isso. na vida cotidiana. Para mim, assim, eu tenho essa limitação. Eu não ter um banheiro normal, o banheiro do dia a dia não funciona. Não funciona. E eu acho que para o público, para os meus amigos também não. Então a gente comprou um biodigestor, que é um treco gigante que você enterra na terra, e ele tem umas bactérias lá que eles devoram tudo, entendeu? Então a gente comprou um biodigestor gigante, super dimensionado, que era para não ter problema mesmo. Então ele está funcionando super bem, né? Então a gente optou pelo biodigestor. E ele é totalmente hermeticamente fechado, então ele não vai contaminar o lençol freático, né? Então a gente estudou para caramba, assim, para fazer as coisas aqui, né? É um estudo que hoje me Legal isso, fascina hein? bastante. Até o Vastu Shastra, que é um Shastra hindu, é muito legal. O Vastu Shastra é um Shastra hindu que fala como se fosse um Feng Shui, só que o Feng Shui é japonês, né? O chinês, japonês. E o Vastu Shastra é como se fosse o Feng Shui, que o pessoal fala Feng Shui, mas na verdade é Feng Shui, só que o Vastu Shastra é o hindu, né? Muito legal. Aí fiz esse curso também para saber onde posicionar as casas, onde posicionar as coisas. Enfim, essa é a. Eu pulei da Rosana para de criança, voltei da real aqui, né? Aqui Voltou, agora. né? Mas direciona aí, Quantas já vidas você acha que você que eu ainda vai viver complemento. nessa Eu sou muito vida? empolgada, desculpa. Tô percebendo. Eu acho que dá um espaço. Eu acho que dá um espaço para mais uma brincadeira. Eu acho que assim, hoje eu sinto que uma maturidade grande está chegando. Esse ano a escola de desenvolvimento humano que eu criei lá em 97, esse ano faz 25 anos, né? Então, assim, esses 25 anos eu tenho bastante uma reflexão bem intensa, né? Antes desses 25 anos, a minha vida na tecnologia, a minha criança, né, que gostava de ler livros malucos em geral. Eu tenho essa visão toda, mas eu sinto que esses 25 anos são bem marcantes para mim, né? Esse ano faz 25 anos que eu abri escola, faz 7 anos que eu abri aqui esse centro de que a gente está engatinhando. E apesar de eu gosto de viajar bastante, visitar os meus alunos que são fora do Brasil, porque a vida acabou me trazendo a muitos esses meus amigos, alunos que moram fora, mas eu sinto que cada vez mais aqui é o meu lugar. Esse lugar aqui que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo, na verdade, eu acho que a minha vida agora está começando, na realidade, assim. Acho que agora encontrei, sabe? Tipo assim, aquele resto era ensaio. Né? E como eu falei no início, eu gosto de mesclar tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que passou. E aí eu vou mesclando e vou juntando. Isso aqui era legal, vamos por isso aqui, vamos por isso aqui. Então, acho que agora estou chegando assim no começo, na realidade, de uma coisa que tem sentido. Eu quero fazer Eu uma estou usando pergunta. todas as experiências que eu tive Quero anteriores, né? fazer uma pergunta. Fala. Você tem uma bola de cristal para Pode adivinhar o futuro e falar. fazer as.
e fazer as coisas, porque assim, você começou a fazer um negócio que parece que estava preparando para a pandemia, né? Exatamente. Aquilo me preparou muito para a pandemia. E eu sinto hoje, aqui agora, que tudo que eu fiz antes me preparou para essa experiência que eu estou tendo aqui. Muito legal. Acho que o meu intuicional, assim, ele é muito ativado. E eu treino as pessoas para que elas tenham isso, entendeu? Então, isso é o mais legal. Então, esses alunos que são meus sócios aqui, as pessoas que vêm praticar aula comigo, eles, assim, a gente tem o intuicional. Que, na realidade, a meditação que a gente e tudo que a gente ensina é para ativar o intuicional. Então, eu meio que replico uma coisa que funcionou para mim, entendeu? Eu não ensino nada que eu não tenha vivenciado. E acho que é isso, é intuicional, é você, sabe, sentir o que está acontecendo, para onde você vai. Tanto que eu abri essa escola em 97, e não era uma época que isso fazia sentido. Nos primeiros anos, eu ia para as empresas, eles olhavam com dó, assim, tipo assim, meu, essa mulher fala bem, organiza bem, fez um projeto bacana, esse cara está falando um negócio que não é para, né? Em 97, eu estava muito antes do momento do boom dessas questões, que depois vieram a ter mil nomes bonitos, como mindfulness e blá, 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 né? Mas, assim, falar daquilo, naquela época, eu estava muito na frente, e aí eu tive que esperar, né? Paciência. Eu tive que esperar, mas me divertindo sempre, né? De preferência. Você está sempre de bom E humor, porque fazendo todas muitos as vezes que amigos, eu te muitas pessoas do vi, coração, assim. Isso é super legal. quando eu Eu acho falar, que eu como sou a uma gente pessoa bem está com leve, delay assim. de Mas eu tenho tempo, uma sensibilidade também à flor da pele. a gente está com delay, você demora para ouvir o que eu falo. Agora esqueci a pergunta. Eu quero saber se você sempre teve esse bom humor. Porque todas as vezes que eu vi, você estava de bom humor. Não sei não, viu? Acho que não. Eu acho que, olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que teve nessas transformações. Uma vez eu fui no meu primeiro trabalho e eu encontrei uma pessoa, eu já trabalhava naquela empresa, o meu primeiro trabalho era um trabalho num banco, assim. E a pessoa me encontrou, ela falou assim, nossa, você é tão legal. E eu era muito, eu achava você horrível. Aí eu falei, nossa, por quê? Ela falou, porque quando você anda, você não sorri para ninguém e você olha para o chão. Aí eu caí em mim, que eu tinha uma timidez tão grande. Nesse dia que aconteceu, essa pessoa falou isso para mim, eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. A pessoa estava falando quem eu era. Eu era uma pessoa que tinha tanta timidez e tanto medo dos outros que eu olhava para o chão. Mas não é. E a pessoa me alertou. Ela falou: olha, você é legal, eu estou gostando de conversar com você, você é super legal. Só que quando você passa no corredor, você está com a cara fechada, você está com o semblante fechado. E aí eu, eternamente, eu aprendi aquilo e muitas vezes eu tive que ser lembrada disso. E eu sou uma pessoa que eu fico dentro de mim de um jeito que se eu não prestar atenção, eu fico com uma cara fechada, sabe? Então, acho que quando eu vou para uma situação social, eu aperto porque eu falo assim, gente, fechada, vão achar que eu sou chata, mas não é que eu sou chata, é que eu sou tímida e sou introspectiva, né? E aí eu aprendi isso, assim. Então, eu lembro várias vezes na minha vida de eu ter que pensar e falar assim, então, peraí, deixa eu fazer cara do que eu estou sentindo, porque eu acho que a minha timidez foi mudando também, claro, né? Mas um pouco é treino, assim, aprendizado para você se relacionar com as pessoas, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi, não é uma coisa que eu sempre fui assim. Tanto que aí, ó, até os 19 anos, eu era considerada no meu trabalho uma pessoa esquisita, assim, que não falava, que não sorria. E aí eu fui fazendo esse aprendizado, né? Porque a gente vai ser quem a gente quer. Eu não quero ser uma pessoa que as pessoas acham que a pessoa é chata só porque não sabe sorrir, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver, né? Essa coisa da introspecção, de você se achar meio que essa sensação de não ser exatamente igual aos outros. Então, eu acho que foi um aprendizado que eu usei a minha inteligência a meu favor nesse caso, né?
Quero fazer uma de aprender. pergunta. Como que você... Toda vez que eu levantar é porque eu quero fazer uma pergunta. Como que Difícil, né? você... É o neurônio que está perguntando. Como que você mudou? E como você mudou isso? Pois é. Então, eu acho que tem a ver, porque com dois fatores que aconteceram no mesmo ano. Acho que até aquele ano eu era nerd. E naquele mesmo ano, eu resolvi entrar naquela tal empresa da consultoria. E, por um acaso, nesse mesmo ano, eu comecei a aprender meditação. As duas coisas juntas. E quando eu aprendi meditação, eu aprendi junto com o conceito do yoga, que são as técnicas corporais. E aquilo me deu foi muito importante para mim, foi marcante, porque foram as duas coisas mais ou menos quase que no mesmo mês. Mas a questão de você entender o seu corpo, essa conversa com o corpo, para mim foi definitiva, assim, o corpo e a mente, sabe? E mentalizar e tal. Mesmo nas primeiras aulas já fez diferença para mim. Por quê? Eu uma pessoa muito ruim em todas as atividades corporais, porque eu detesto competitividade. Então eu fugia de qualquer jogo, de qualquer coisa. Eu não gosto de me sentir aquele clima agressivo que tem nas competições. Eu acho bonito de olhar na quadra, mas eu não quero estar ali no meio. Me afeta. Então tem sensibilidade aqui, que eu sou pisciana, sem escorpião, não sei o quê. Eu sou uma pisciana, então para eu começar a chorar é um 2, entendeu? Então, assim, eu sou uma babaca. E aí aquele clima de competitividade me deixava sentir, achava que o meu corpo, a minha conexão com o meu corpo é muito ruim. Sempre fui aquela meio tropeço, sabe? Aquela pessoa meio tropeço. Assim. Aí, quando eu fiz esse tipo de prática, que você simplesmente olha para você, vê a sua inspiração, sente o seu músculo, isso me fez um bem, inclusive na autoestima, né? Me transformou, né? Então, é isso, mais a possibilidade de estar numa empresa que era uma referência mundial da consultoria e que me jogou em situações que eu tinha que me expor, porque eu tinha que desenvolver projetos, eu tinha que falar com o diretor da empresa, eu tinha que... Isso tudo junto foi um bombardeio. Isso que devia ter uns 23 anos. Esse ano foi crucial. A partir daí era outra Rosana, já não tinha mais. Eu fui aprendendo, eu fui vendo que eu era boa falando, que eu podia apresentar as minhas ideias no projeto. Aquilo me transformou. E a conexão com o corpo, que antes era uma coisa que eu achava, era como se eu fosse um ser que só tinha cérebro. E a partir dessa conexão, eu falei, nossa, não é que é gostoso, não é que é prazeroso trabalhar o meu corpo? Eu fazer um exercício de meditação, entender a minha respiração, e isso deu um estalo, assim. Foi bem legal. Acho que foi isso. Para mim foi isso. Tanto que me apaixonei por esse negócio, né? Que assim, até hoje eu dou aula disso, então... Muito legal. Ficou assim, cara. Esse negócio ficou introjetado, ficou no meu DNA. E a questão religiosa, como que é? Quais são suas crenças? Desde criança, minha crença é na natureza. Que Deus é a natureza. E que se você não chamar de Deus, vai continuar sendo natureza, vai continuar sendo importante. Então, sabe Fernando Pessoa? Não sei se você já leu Fernando Pessoa, aquele Caiado? Tem 4, né? Tem um deles que é o cara que é naturalista. E ele tem... Isso, Caiado. Ele tem uma poesia que fala exatamente isso. Fala exatamente isso. Se Deus são as flores, as montanhas, os riachos, por que eu o chamo de Deus? Chamo, então, de flores, pássaros e riacho. E nele eu creio com todas as minhas forças. Então, isso, quando eu leio isso, me arrepio. Ó. Daqui a pouco eu começo a chorar. De tão forte que eu sinto isso, e de tão forte que eu senti isso desde criança. Porque eu tinha uma mãe, a minha mãe... incrível. A minha mãe, ela era assim, ela era católica, espírita, Seixonoye, budista, ela ia em todos. E eu tinha altas discussões filosóficas com a minha mãe, quando eu era criança, porque minha mãe queria que eu me ligasse a alguma religião. E no dia que eu fazia o catolicismo, e um dia que o catecismo disse lá que tinha que acreditar em tudo e que tinha negócio de dogma,
aquele dia eu falei, não quero isso daí, que história é essa de dogma? Eu posso até fazer a primeira comunhão para minha mãe ficar feliz, mas eu não quero essa religião que tem dogma. Para mim, assim, a palavra dogma, o dia que eu entendi o que significava, eu falei, não, tô fora, sai fora, não sou eu, né? E eu era bem criança, então eu discutia com a minha mãe nesse nível da poesia do Caiado, sabe? Porque minha mãe falava, você tem que ter. Minha mãe era assim, era como eu falei, ela tinha 5 religiões. Então, ela era um exemplo que não dava certo, porque estava tão bem assim, entendeu? Que assim, a religião, ela vem para consolo, né? E eu acho que quem consegue melhorar com a religião, sou super a favor. Mas eu, Rosana, tinha na minha essência isso, de respeitar a religião dos outros, mas ver na natureza, na força da natureza, né? Então, é isso. Eu não tenho nenhum preconceito, mas que é uma coisa que é muito usada, mal usada na nossa sociedade, né? Usam a religião muitas vezes, já foi usado na história e está sendo usada hoje aqui no Brasil para manipulação das pessoas. É triste, mas é verdade. Infelizmente, eu acho que só um salto evolutivo para tirar um salto evolutivo assim, ao DNA do ser humano para sair dessa miséria, né, de espiritual que as pessoas vivem, né, de necessitarem muito se apegar às coisas rígidas e dogmáticas, né? Eu acho que isso não faz bem para o ser humano. Mais uma pergunta. Você acha que você tem alguma missão especial? Não, acho que não. Eu acho que eu não tenho uma missão especial. Eu acho que eu não me sinto especial, muito pelo contrário, mas assim, eu fico feliz, muito feliz e grata de poder, assim, ter feito o que eu fiz agora, mas eu acho que já, assim, tudo no sentido de umas pessoas que a gente pôde auxiliar, né, nesses estudos, as pessoas que fazem aula comigo, que fizeram aula comigo nesses 25 anos, e acho que não é uma missão especial, não. Na verdade, eu tenho a sensação que eu já fiz muita coisa legal, mas que a coisa está andando sozinha. Eu tinha sempre uma sensação de que eu precisava, acho que a coisa está andando sozinha. Assim, o que eu tinha que ensinar já foi forte o suficiente para que essas pessoas resolveram se juntar, nem fui eu que resolvi, e fazer um centro de estudos desse tipo de coisa, e que seja uma coisa honesta, respeitosa, e alegre, e que tenha, sabe, uma conexão legal entre as pessoas, uma amizade entre as pessoas, respeito mútuo, enfim. Eu acho que essa missão aconteceu naturalmente. Não acho que eu sou missão especial ou eu sou especial. Tá. Mais uma pergunta. Quando que você descobriu que era mais inteligente que as outras pessoas? Ou quando você percebeu? Quando começou a ter... Na verdade, eu não sabia, mas eu tinha percebido que eu não conseguia conversar com os coleguinhas, porque os coleguinhas falavam coisa bullshit, que a minha era bullshit, e eu queria falar de assuntos mais complexos. E aí não Você queria tinha falar dos diálogo, então eu só Dostoiévski? conseguia conversar na minha casa, com a minha família. Hum. Os Dostoiévski da vida, entendeu? Uma criança. Aí e teve um momento assim que eu decidi ser um pouco mais burra. Falei, não, tem que ser um pouquinho mais burra, né? Isso, criança, assim, já tive alguns momentos em que eu tive essa percepção. Era bom eu estar muito diferente, porque diferente não é gente, né? O pessoal fala. Então eu tive essa percepção. E aí, depois eu comecei a ver o lado bom, porque eu entrei nas primeiras posições para as turmas. Eu entrei na classe que era estadual. Então, para mim, foi um diferencial ter conseguido ficar em classes em que os professores puxavam mais, né? As coisas que eu aprendia era... E eu também, sei lá, o cara dava um livro de matemática, eu fazia todos os exercícios do livro de matemática, não ia deixar nenhum em branco. Eu gostava mesmo de pegar. Para mim era um prazer pegar aquele material todo. E não só matemática, gostava de história, gostava de tudo. E então, quando eu comecei a tirar, você começa a ser medido, né, na escola, e aí você começa a ver que você está muito bem.
Então, você começa a história do concurso, que eles davam as bolsas e eu não queria fazer. Os que queriam fazer não ganhavam. E eu que não queria, os primeiros colocados não faziam. Eu lembro que tinha um colega meu que também falou: não, eu vou fazer faculdade de música. Os primeiros colocados estavam assim. Aí eu queria namorar, não queria fazer. E ganhava, né? Aí quando eu consegui para entrar no mercado. Quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, e eu vi que eu conseguia todos os trabalhos. E aí eu conseguia esse que era super difícil, tinha não sei quantos mil concorrentes, e eu consegui entrar na tal da Paz, lá. Tudo que era que tinha teste, eu ia sempre muito bem. Eu ganhava as primeiras posições. Então era por isso que eu sabia, né? Tanto que eu lembro que você me perguntou, quando eu entrei no Mensa, perguntou: e se você não passar no Mensa, o que vai acontecer? Eu falei para ela: porque a teste está errada. Eu falei para você. Se eu não Você tinha passar, certeza? O teste está errado. Porque eu sabia que eu ia passar. Eu tinha certeza, né? Porque eu já sabia, era um histórico todo de sempre estar na frente ali, mas eu não. Era uma coisa assim, né? Eu tinha certeza, mas eu fiquei super curiosa, por isso que eu entrei no. Falei: nossa, que legal, né? Pode ser que tenha gente interessante. Mais uma pergunta. Em que você acha que a inteligência... Já vou fazer as duas ao mesmo tempo. Em que você acha que a inteligência te ajudou e em que você acha que a inteligência te atrapalhou na vida? A Mila tá aqui se contorcendo, né? Esfria um pouquinho, ela quer ficar grudada em mim o tempo todo. Ai, que fofa, maravilhosa. Ajudou porque ela faz parte de mim, né? Então, assim, eu sei que todas as sacadas que eu tive, eu sei que a minha intuição de sempre estar perseguindo os caminhos, isso tem tudo a ver com essa inteligência. Então, essa inteligência intuitiva que eu sinto que eu tenho hoje, que eu desenvolvi e que eu já tinha, mas ela me mostra os caminhos, entendeu? Então, assim, eu sei que eu vou dar o passo certo, sabe? Me dá uma certa tranquilidade. A inteligência que eu tinha inata, né, que eu nasci, que era mais de cálculos, assim, ela tinha um lado muito bom, que foi me dando possibilidades, mas ela me tinha também esse outro lado, você não ter amigos, né? Então você às vezes não, você tem que, o que você vai conversar com essas pessoas se eu estou falando de bolinha de gude, sei lá. Aí, então era essa dificuldade de comunicação, assim, até com pessoas com o pessoal que não estava na mesma vibe de ficar lendo um monte de livro e tal, e ler jornal, etc. Então, eu acho que foi a socialização que eu tive que aprender. Eu vi que era melhor, em alguns momentos, não ser muito inteligente e decidi ser menos inteligente. Eu acho que o mundo perdeu alguém muito inteligente, porque eu realmente desliguei um pouco, sabe? Essa coisa nesse momento, tipo uns 16, 17 anos, eu desliguei essa coisa de ser inteligente. Eu falei: não quero mais ser inteligente, já tá bom por aqui, não quero. E quero ser mais normal, você não acha, né? Quero ter você uma vida acha mais que você não é inteligente hoje? Talvez, né? Eu sou, mas eu acho que eu podia ser muito mais, entendeu? Eu acho que o mundo perdeu alguém mais inteligente, porque se eu não tivesse tido essa sensação de que era ruim ser inteligente, eu acho que eu teria continuado num processo. Então, talvez se eu tivesse ido para a carreira de cientista, que era o que eu queria, eu talvez fosse bem menos feliz, mas talvez eu tivesse descoberto alguma coisa maravilhosa, tipo, porque eu tinha um dom assim de fazer pesquisa, eu tinha uma facilidade. Se eu tivesse trabalhado em alguma coisa que me exigisse nessa linha, era uma coisa que eu achava nobre. Enquanto que o trabalho que eu fui fazer na consultoria, teve um momento que eu não contei para você, mas que eu achei que não era nobre, sabe? Por quê? Porque se eu trabalhasse com pesquisa para encontrar a cura de uma doença, é nobre. Agora, fazer grandes empresas ficarem mais ricas ainda, para explorar as pessoas, para fazer comida ruim, tudo em pacotinho, em saquinho, em latinha, que mata um monte de gente de doença. Ou fazer remédios que vão. Entendeu? Tem uma coisa perversa, assim, na empresa. Em empresa, né? Que foi uma coisa que estou também. Falei: não quero mais trabalhar com isso, sabe?
Quando era empresa pública, eu estava no meio de alguma licitação corrupta, que depois eu descobria no meio do caminho que eu estava sendo contratada para ganhar uma bica de dinheiro, mas que não iam usar o que eu estava fazendo, porque era alguma coisa corrupção. Isso aconteceu, fato real. Quando eu estava mais ganhando dinheiro, era isso. Aí eu falei, meu. Aí o outro lado era, você está fazendo então para aquela empresa que produz alimentos tóxicos, intoxicar mais gente. Aí começou a me dar um tilt na cabeça. Eu falei assim, não, peraí. Eu quero trabalhar com alguma coisa que eu considere nobre. Eu ter os meus valores originais. Assim. Aí foi interessante esse processo. Então eu falei, não, então vou ensinar, né? Vou ensinar. Eu achei esse caminho, né? Mas foi uma decisão. Vou fazer um comentário. Eu nunca quis trabalhar em empresa porque eu achava que trabalhar em empresa era vender o tempo da minha vida. E eu não queria, eu queria ser autônoma. Isso desde adolescente. E minha faculdade eu escolhi por acaso. Foi assim, eu gostava de psicologia, nem era muito boa, uma profissão muito boa quando eu fiz. Hoje, felizmente, graças a Deus, melhorou muito, né? Hoje é uma profissão muito boa, né? Mas eu também não queria trabalhar em empresa. Eu pensava, não, eu vou ficar trabalhando, sabe-se lá, né? O que é, a que isso está levando, né? E vou ficar, tá um dia de sol, eu vou ficar fechada aqui dentro, não quero. Quero trabalhar por conta própria. Tem um preço, né, que a gente paga, mas eu acho que vale a pena. Acho que foi uma ótima decisão. Não, fantástico. Você chegou na sacada certa, muito mais nova do que eu. Eu tive que beber dessa água, entendeu? Para eu sacar, porque eu não tinha tido esse raciocínio. Eu tive que beber dessa água para sacar e teve a percepção perfeita de que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu acreditasse, que fizesse diferença para a Rosana, para os pessoais. Que eu não queria dinheiro para multinacional que está explorando tudo. Era isso. Então, eu cheguei à mesma conclusão, só que 10 anos mais velha que você, entendeu? Mas eu tinha isso desde a adolescência. Desde a adolescência. E aí deu para você poder escolher, né? Felizmente, tive essa opção de escolher. É isso. E entrei na sorte também. Fez muito bem. Quais são os seus projetos para o futuro agora? Eu já perguntei uma vez, mas eu quero saber de novo. Para onde esse centro que você está fazendo? O que você está construindo chalés? Para onde você pretende levar isso? Então, acho que os próximos anos a gente está completando algumas obras que a gente está fazendo com o intuito de criar aqui um centro de estudos, tanto dessa questão da permacultura, como a questão do próprio meditação, evolução pessoal, e ter um espaço adequado para trazer pessoas para fazer vivências interessantes na natureza, combinando a natureza, aquela coisa de caminhada, de desafios na natureza, de entrar numa caverna, de subir uma montanha, com técnicas para aperfeiçoamento pessoal, com convivência, festa, alegria, e essa coisa também que a gente acaba por estudar muito, que é floresta, como que o ser humano vai permanecer e se manter sobre a face da Terra, frente a todos os desafios que a gente passa hoje, né, da questão climática e todas elas. Então, acho que a gente está se dedicando a esse tipo de estudo aqui. Então, eu estou complementando coisas, né? Tem tudo que a gente já conhece, que eu já trabalhei, mas eu gosto, assim, eu tenho um carinho especial para essa questão da ecologia, essa questão de entender o sistema, como é que funciona, e estar aqui na Mata Atlântica, podendo vivenciar isso assim, em loco, está sendo assim uma vivência incrível, e acho que trazer as pessoas para cá vai ser maravilhoso. Assim. Quero Aí você está indo para a área científica, muito, né? Mas agora com uma estrutura melhor, né? Mais envolvida. Está indo para a área científica. Que eu gosto, né? Comigo, assim, exatamente. Eu acho que eu estou voltando às origens, né? Que era o meu interesse inicial de trabalhar com alguma coisa que fizesse o bem e que fosse bom para a comunidade, para a sociedade, e que fosse
e que fosse a ver com essa natureza exuberante que a gente tem. Enfim, acho que sim, acho que pode considerar que eu estou indo para uma área mais científica, né? Estou juntando tudo Que eu vou isso falar aí. uma coisa que você vai ficar feliz. É interessante. Talvez você consiga fazer mais descobertas assim do que se você fosse para o meio acadêmico. É O verdade. que você Você tem acha? toda a Não é razão. O meio verdade? acadêmico ele é bem engessado, né? O meio acadêmico ele é engessado. É. Então, às Verdade. vezes, você Assim, vai de uma conseguir forma mais mais. livre, né? Uma pesquisa É. livre, concordo. Uhum. Sim, Para a gente encerrar, eu queria saber se você quer deixar alguma também mensagem, acho. alguma dica, alguma sugestão para quem está ouvindo. Eu acho que o que faz a diferença são os relacionamentos, cuidar dos relacionamentos. O que faz a diferença é ser grato pelas Uhum. pessoas, pelas oportunidades, pelas situações, até as ruins. As coisas fazem diferença. E outra coisa que faz a diferença é sempre dar um passo para trás e olhar macro, as coisas, as situações, sempre olhar grande, porque quando a gente olha nos pequenos problemas, eles são enormes. Se você conseguir dar um passo para trás, olhar na grande angular do tempo, assim, com a grande angular do tempo, coisas complicadas ficam pequenas. Os momentos difíceis ficam pequenos. Eu acho que essas são as grandes sacadas que eu consigo me lembrar agora, assim, de sopetão, que a vida me deu, assim. Acho que as três coisas são bem legais. Essa questão do agradecimento, de cuidar dos relacionamentos humanos e essa questão da grande angular, assim. Muito bom, Falei adorei. tanto aqui que até caiu. É Adorei isso aí, Cris. a Obrigada pela entrevista. oportunidade. E Valeu adorei muito. esse final aí, essa dica aí da grande angular, de se distanciar para enxergar as coisas. Eu acho que isso daí é muito válido para todo mundo em qualquer situação. Às vezes eu falo que, como psicóloga, eu falo que a maioria dos problemas do ser Você humano é imaginário. A gente tem uma porcentagem de problemas reais, mas tem um monte de problemas imaginários além dos é, problemas reais. você sabe que essa semana estava batendo papo com a minha filha e ela falou que a equipe dela diz que ela dá muita tranquilidade para a equipe. E ela falou para mim assim, mãe, sabe o que eu faço com eles? Eu faço assim, quando está tudo bagunçado, eu sento e falo assim, olha, vamos pensar vamos imaginar o que seria pior dos mundos. Olha, a situação que a gente está é muito pior, é muito melhor do que o pior dos mundos, não é? Então ela faz esse Ah, exercício. Aí eu lembrei, falei para ela, você lembra que eu fazia isso com você quando você era criança? Quando a minha filha entrava em, sabe aquelas piti que criança dá? Que começa tudo tá ruim? Criança tem isso, é. né? Criança, adolescente, tem uma hora que tudo tá ruim, que a criança começa a reclamar de tudo, a gente começa a encher o saco. Aí eu falava, vem cá, senta. E falava isso aí para ela. Eu falava, quando eu era criança, eu passei por isso, passei por isso, passei por isso. Por algumas coisas pesadas, algumas coisas assim difíceis que eu tinha passado, mais do que ela, né? E aí ela, na hora, ela era criança, ela falava assim, tá bom, tá tudo bem. E ficava tudo bem. Porque, meu, sempre você pode imaginar uma situação muito complicada, É. pior. Eu fazia esse choque com ela e ficava... Entendia, sabe? Entendia o que eu querendo dizer. Que é bem isso. Então tá. Levou o trabalho dela. É, Até um dia, se você quiser entrevistar ela, se estiver precisando de mulher, entrevista. Ela vai ser muito legal. tá Uma bom, depois a gente conversa. Então, eu pessoa queria mais te jovem. agradecer pela participação, adorei a entrevista. Depois você assiste, que eu acho que você vai ver de um jeito diferente e você vai dar umas risadas, porque deu umas congeladas, a luz ficou assim, meio um efeito luz e sombra. De vez em quando você vai ver que eu estava dando umas risadinhas das congeladas, dos efeitos luz e sombra, mas ficou muito interessante, ficou parecendo um filme, uma coisa com efeito especial, a sua Verdade. entrevista.
Eu imagino, que a internet aqui no interior não é tão boa, né? Estou numa internet meio ruim. Deve ter ficado engraçado. Eu vou assistir, sim. Assiste que eu acho que Obrigada você pela vai rir oportunidade. Quando eu também. for para São Paulo, quero te ver pessoalmente. Tá Fazer bom, aqueles a gente churrascos marca, maravilhosos lá. Porque eu sou avisa sim. vegetariana, E eu né? Vou quero, falar. qualquer dia, eu quero conhecer o seu Mas eu espaço, levo meu viu? queijinho. Oba! Valeu, sim, com certeza. Beijão, Até valeu. mais. Tchau. Bom final de domingo. Até mais.